discorrendo sobre essa estratégia de você falar para você mesmo. E isso foi uma coisa que me ocorreu na hora que eu estava gravando o primeiro vídeo, há um tempo atrás, que quando eu terminei de gravar aquele vídeo, que foi assim uma perda de virgindade, né? Foi um parto, um nascimento. Eu acabei gostando de me assistir. E isso não deixa de ser um exercício de autoestima. Quantos de nós, né, hoje em dia, precisa trabalhar a autoestima para que a vida floresça em vários sentidos, né? Então a gente sempre tem muito problema com isso no aspecto profissional, pessoal, intelectual, enfim. E aí que deu um branco agora, né? Porque o fato de dar um branco, eu acho que é o temor da maioria das pessoas que se propõem a se expressar, né? Deu um branco, você não sabe o que você diz. Mas aí é incrível, porque se você... existe uma forma de você contornar isso. É uma espécie de confiança. É uma fé, né? É uma convicção de que você não está sozinho e de que, portanto, algo vai te ajudar a dizer as palavras corretas. Vai fazer com que você não se sinta perdido. Isso é uma metáfora muito importante na vida, né? Porque a gente tem muito medo de muita coisa. E medo talvez seja um reflexo de falta de confiança, né? Em alguma coisa. Que eu digo assim, de experiência própria, que todos os medos, a maioria deles estão relacionados com o medo de nós mesmos, de nos enfrentarmos. Para mim, gravar esse vídeo é travar uma batalha comigo mesmo, né? Eu me vencer. Então eu venci a resistência de me encarar. Então eu estou expondo ideias para mim mesmo. E o confortável disso, né, é que você pode decidir se você vai tornar isso público ou não, se você vai compartilhar isso com alguém ou não. Mas o fato é que está sendo gerado algum material, alguma desinteria mental. Desinteria. Esse nome é engraçado, né? Ele não é muito intuitivo com o que significa desinteria. Desinteria é uma coisa plasmática, assim, barrenta, escorrendo, tem um aspecto ruim, o nome, né? O significado. Mas se você for prestar atenção na palavra desinteria, pra mim parece assim, tilintar de moedas, não sei, enfim, talvez não tenha muita relevância. Mas onde que eu parei mesmo? Preto e branco, eu tinha retomado a ideia, agora perdi de novo. Então,
continuo durante muito tempo sem lembrar o que eu estava falando, né? Agora, eu preciso ficar em paz com isso, porque no começo eu não tinha o propósito de ter algo pronto para falar. Então, se eu não tinha esse propósito, por que eu tenho que ficar me incomodando com o fato de ter dado um branco aqui e não estar conseguindo prosseguir a conversa? Percebe como é que a gente faz isso na vida, né? Você puxa seu próprio tapete. Então, não tem. No início dessa iniciativa, eu já estabeleci uma regra que me protegia de um suposto mico, porque eu já deixei de me comprometer, de ter alguma coisa pronta para falar. Então eu não teria motivo nenhum para ficar vexado com o fato de sumir as palavras. Mas só que eu fiquei vexado. Então olha como eu sou contraditório, né? Como que eu entro em choque comigo mesmo. Eu tive uma aula uma vez no primeiro colegial. Eu tinha uma professora linda, os olhos maravilhosos, parecia assim 2 céus. A Visselma, e a Visselma, aquela graça, dando aula de física. Então ela falava o seguinte: cinemática, primeiro colegial, brincadeira, século passado, Jurássico. Aí ela falava, ela dava aula de física, né? E ficava aquele charme, toda sexy, falando: então, tudo é uma questão de referencial. Se você está num trem, você está parado em relação ao anúncio que tem naquele trem. Mas você está em movimento em relação ao nome da estação quando o trem está andando. E você tem... Isso é um referencial. Então tudo depende do referencial. Aí eu ficava ouvindo, né, aquela aula, aquelas palavras. E a única coisa que eu conseguia prestar atenção, porque eu era muito tímido, era muito novo, não podia me dar o luxo de chamar ela para tomar um sorvete, né? Não podia fazer isso. Então, a única coisa que eu pensava era no momento que eu fosse tomar banho, a hora que eu chegasse em casa. Mas aí, 40 anos depois, eu tô me dando conta da importância do referencial, né? Então, no vídeo passado, na hora que eu comecei a falar pra mim mesmo, né? Então eu estipulei essa regra que eu estava falando pra mim mesmo e não pra você que tá ouvindo. Você ia ouvir porque você reproduziu o vídeo que eu criei. Então, você ouviu de tabela, mas eu não estava, até então, teoricamente, não estava falando para você. E aí eu descobri o tanto que é interessante e importante essa questão do referencial, porque eu achava que eu não tinha muita clareza com as minhas ideias. Isso é um exercício individual, tá? Eu não tô dizendo pra você que eu falei coisas relevantes, não é isso, tá? Eu tô aqui julgando não o conteúdo do que eu disse, mas sim o que tá por trás, né, dessa realização, essa realização física, digamos assim. Então, a partir do momento que eu ouvi a mim mesmo, eu produzi algo diferente. Foi como se eu tivesse
É como se você tivesse parado em relação ao anúncio, né, do trem ali. Então é uma posição que a gente sempre está nela. Então você fica buscando conhecimento, cada vez querendo aprender mais, estudar mais e devorar aquele monte de conhecimento e tal. Só que como você está parado em relação a você mesmo, você não percebe o quanto de conteúdo que você tem. Isso não fica claro para você, né? A hora que você se filma falando alguma coisa para você mesmo, é interessante, você muda de posição, né? Então você passa a assistir você mesmo. E por incrível que pareça, eu mesmo me chamei minha própria atenção. Olha, isso é muito louco, cara. Isso é muito simbólico, né? É muito interessante, sabe? É uma estrutura filosófica isso, né? A dificuldade de você puxar seu próprio tapete, né? De você puxar algo que você está pisando. Percebe o tanto que isso é interessante? Pelo menos para mim foi, né? Se você tiver aí morrendo de rir, fala, puta, esse cara é um idiota, que cara no cego, bebeu, né? Cheirou, sei lá o que. Tudo bem, se você pensar isso, não tem problema. O fato é de que você continua me assistindo a minha ladainha. Isso produz algo em você, de alguma maneira, né? Legal, então a dialética da existência tá a todo vapor, beleza. Pelo menos isso sufoca a procrastinação, porque eu tô aqui falando algo, quer dizer, eu tô me movimentando, eu tô tomando uma atitude, tô efetuando uma ação, né? Isso é muito positivo. Então, na verdade, o que eu quero sintetizar com toda essa prolixidade minha, com essa confusão mental, essa desinteria mental, é a questão do referencial, né? Ou seja, você se observar, né? Um filósofo da antiguidade, que eu vi isso no livro da Paula Abreu, que eu ouvi recentemente, né? Que ela tem um audiobook muito da hora. Ela contou a história de um sábio, né? Da antiguidade, Tales de Mileto, não sei, um cara fodão aí. E perguntaram para ele qual que era o maior desafio, né? O que é a coisa mais difícil que existia, que ele considerava difícil. E ele falou: conhecer a si mesmo, né? Então, olha que bacana. Hoje qualquer um tem celular, né? E qualquer celular tem uma câmera. Então, olha que exercício show de bola, cara. Show de bola. Você tem uma ideia, aí você filma e assiste. E você aprende a gostar mais de você. Você aprende a começar a ter orgulho daquilo que você diz. A única coisa que precisa ficar claro é que não é pra você sair, não é pra você sair achando que você tá falando coisas que são úteis e que você é o foda, que você sabe. Você não sabe merda nenhuma. Eu tô falando aqui do movimento, né? De você olhar pra isso e você ter essa oportunidade de fazer essa autoavaliação, esse exercício. O conteúdo, você vai tratar isso com o tempo, você vai ver isso com o tempo. Você compartilha isso com outras pessoas, com pessoas né, amigos, pessoas assim que tem uma competência legal em alguma coisa, e pede para avaliar o
que você falou e tal, o conteúdo, né? Mas o foco aqui, na verdade, o que eu tô querendo passar não é a questão do conteúdo, e sim o fato de você ter esse olhar para você mesmo, simbolizando essa mudança de referencial, né? Que uma coisa é você pensar aqui com seus botões, você está no seu carro dirigindo e você está pensando alguma coisa, você está elucubrando, você está raciocinando, você está elaborando. Agora, é muito diferente você assistir aquilo que você disse. É muito diferente. Essa experiência está sendo muito legal, né? E isso está me dando assim uma vontade de fazer mais isso, né? Ou seja, de falar mais e eu ouvir. E isso é muito positivo, porque com isso eu posso gerar conteúdo, né? Eu começo a me familiarizar com as minhas próprias ideias, né? Com a elaboração das minhas ideias, um brainstorm de ideias. E você vai lendo, você vai ouvindo isso, você ouve várias vezes, você começa a sedimentar melhor aquele conhecimento, aquela coisa que você tem, entendeu? E você sai um pouco desse padrão técnico, né, que existe muito hoje, que é muito aflorado nessa sociedade digital, de redes sociais, de tecnologia, de tudo muito digital. Você sai um pouco disso e você se contacta mais com um aspecto mais filosófico das coisas, né? E isso produz um conteúdo muito bom para você mesmo, né? E ainda tem a possibilidade de você compartilhar isso graças ao mundo digital, né? Olha que paradoxo bonito. Beijo no coração.